Olá, queridos. Estamos aqui neste mês de abril, iniciando mais uma série de orações, intercessões. Esse mês nós estaremos tratando sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje eu falarei sobre as razões porque devo ser cheio do Espírito. Semana que vem sobre como ser cheio do Espírito. Na outra, as características da pessoa cheia do Espírito. E encerraremos, se Deus assim permitir, com as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Depois estaremos dando a lista de pedidos de orações, de intercessões por toda a igreja. Então fique com esta palavra e medite nela, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor fale conosco nesta hora, que o Senhor abençoe a Igreja Batista Central. Prepare o nosso espírito, prepare o nosso coração, prepare, Senhor, a nossa mente, venha semear o nosso coração com a Tua palavra, venha, Senhor, pulverizar a nossa mente com a comunhão dos nossos irmãos, traz à memória o que pode nos dar esperança, traz, Senhor, no nosso espírito os temas e as causas as quais devemos orar depois desta palavra. Mova a tua igreja em oração, articula a Igreja Batista Central em oração. Deus, derrube as muralhas, Deus, coloque para correr o inimigo, dê ordem aos teus anjos a respeito da tua igreja, abençoe este culto de oração, Senhor, nesta terça-feira à noite, sustente a cada um pelo teu poder, pelo poder da tua palavra, pelo poder da fé, o poder da comunhão, o poder que há no nome de Jesus, o poder da tua obra, em nome de Jesus, o poder da concordância, a qual nós nos ligamos e somos quais teias conectadas, Senhor, para interceder, orar, buscar o mesmo propósito e objetivo, a saber, o sucesso e o avanço da tua igreja, em nome de Jesus. Oramos, Pai, fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Então, as razões por que devo ser cheio do Espírito Santo. Quando pensamos neste tema, nós temos que ir para a conversão. Tudo começa lá, na conversão, onde somos possuídos pelo Espírito de Deus. Somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele é agente de convencimento na hora da transformação, da conversão das nossas vidas. Diz o texto de João capítulo 16, verso 8, o apóstolo falando: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, acerca do seu estado caído, sobre a justiça, que o princípio de justiça foi quebrado desde o Éden, e nós vivemos um mundo marcado pela injustiça, e uma visão escatológica. Ele convencerá sobre o futuro, acerca do futuro, com relação ao juízo de Deus. O juízo virá e ali está o Espírito Santo fazendo ponte para que na conversão este juízo da parte do Senhor seja eliminado. Vale lembrar então que Deus enviou Jesus ao mundo, fez a obra expiatória e na continuidade e inauguração da igreja, nós temos a pessoa do Espírito Santo. Então, alguns até falam que a dispensação é do Espírito, a qual nós vivemos hoje, além de ser da graça de Deus. E então nós temos que considerar isso, que ele é agente de convencimento na conversão. Além disso, o Espírito Santo é agente de intercessão junto com Jesus. O texto de Romanos capítulo 8 vai falar que Jesus intercede por nós como sumo sacerdote. Hebreus também comenta isso. Mas Romanos 8 fala que o Espírito Santo intercede, gemendo, ele clamando, fazendo ponte nas nossas fraquezas, intercedendo, nos assistindo, mediando as nossas vidas junto ao Pai, porque nós não sabemos pedir como convém. E, além de interceder, temos que considerar que passamos a ser, depois da conversão,
e simultaneamente com a intercessão do Espírito Santo gemendo a nosso favor, que ele é agente residente em nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O João, escrevendo acerca de Jesus, na fala de Jesus, ele relata lá no capítulo 14, verso 17, ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é residente em nós. Ele passa a ser residual. O apóstolo Paulo vai falar isso também aos Coríntios, onde ele deixa muito nítido, muito claro, falando que nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no meio do povo. Deus se manifesta no povo, na pessoa. Deus, ele se expressa nos corações. Por isso é imprescindível. Não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo de Deus. É extremamente necessário. Todos devem desejar e buscar o Espírito Santo de Deus. É o Deus residente em nós. Para muitos, esquecido, negligenciado, não cabe em certas teologias, mas ele é a Trindade, ele é Deus, é o outro a qual Jesus se referiu. Então, quais os porquês, as razões, os motivos que devemos ser cheios do Espírito Santo depois desta introdução? Em primeiro lugar, porque nele há um poder consolador. Jesus falou: eu rogarei ao Pai, eu vou para o Pai, e ele vos dará outro, na mesma altura, no original grego, esse outro, consolador, para que fique convosco para sempre. Isso em João capítulo 14, verso 16, verso 26 também. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então, ele é o que se coloca ao lado, o que abraça, o que assiste nas fraquezas, o que ajuda, o que ampara, o que sustenta, o que apoia. Então, a razão é essa, em primeiro lugar, o poder consolador do Espírito Santo. Por isso que é necessário todo cristão buscar, abrir espaço, deixar que o Espírito ventile no coração, testifique, autentique as verdades reveladas na palavra de Deus. Segundo lugar, o poder pedagógico do Espírito Santo. Ele é um mestre, e falo isso novamente em João capítulo 14, verso 26. Agora a parte B do verso que diz: quando ele vier, ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo nos ajuda a lembrar e ele nos ensina, ele pavimenta. Observem na epístola do apóstolo João, no capítulo 2, verso 20, verso 27, ele faz menção disso também, da pedagogia, da didática do Espírito que ensina. Ali as pessoas estavam envolvidas pelo gnosticismo, uma heresia da época, e o apóstolo João incentivando a presença do Espírito, falando que ele seria mestre, e a unção do Espírito, a expressão, a voz, a direção do Espírito ensinaria todas as coisas. Ele é um professor para todos nós, ele nos orienta, ele esclarece, ele revela. Terceiro lugar, o poder litúrgico do Espírito. Ele dá testemunho no nosso coração acerca da obra do Pai, acerca da obra de Jesus. Ainda em João, agora no Evangelho, capítulo 16, verso 14, Jesus falando: ele me glorificará. Então o Espírito Santo em nós nos ajuda no poder litúrgico a oferecermos a Deus, através de Jesus, adoração, louvor, honra, magnitude, elogios. Então tem um poder litúrgico aí.
Ele dentro de nós faz com que o nosso culto se torne efervescente, se torne dinâmico, se torne vivo, se torne eficaz, profuso. É o poder do Espírito Santo. Esta é a razão porque nós temos que desejar, almejar, cultivar o Espírito Santo dentro de nós. O poder direcionador do Espírito, em quarto lugar, capítulo 16 de João, perceba que Jesus vai tecendo uma grande narrativa do Espírito Santo em João, capítulo 14, 15, 16, ele conclui essa narrativa. Então o Espírito Santo direciona os passos do cristão. Verso 13 ele fala: quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, ele anunciará as coisas que Jesus tinha feito. Então o Espírito Santo pavimenta, nos orienta, é a bússola do cristão renovado, regenerado. Esse é o quarto ponto. Em quinto lugar, ele nos capacita. Há um poder comunicado da parte do Espírito Santo a nós. Observe o que Jesus falou em Lucas capítulo 24, verso 49. Olha, vocês serão revestidos de poder. Coisa que até então não era de forma generalizada. Até então, o Espírito Santo era dado de uma forma econômica, para reis, profetas e sacerdotes, para curandeiros, para pessoas estanques. Mas a partir da visitação do Espírito, da inauguração da igreja, daquela nova dispensação, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. A profecia do profeta Joel seria cumprida. E isto aconteceu. Jesus recalca esta promessa em Atos capítulo 1, verso 8. Vocês receberão um poder, um dinamismo, descerá sobre vocês. Ele identifica, esclarece e revela, é o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ora, nós não testemunhamos pelo lampejo da nossa vontade tão somente. Nós testemunhamos, nós fazemos, nós agimos, nós atuamos também e principalmente porque o Espírito Santo é um incentivador, um encorajador, um motivador. Nele há o poder, ele é o próprio poder. Ele nos lança junto com as suas manifestações e nos capacita e nos qualifica para que a obra de Deus seja feita de acordo com o próprio Deus, mediante a sua palavra. Por isso até que existem manifestações de dons do Espírito Santo. Paulo vai falar isso. Observamos em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, as manifestações do Espírito de Deus. E está lá, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, o dom da fé, os dons de curar, operações de milagres. É o Espírito que capacita, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. O Espírito Santo vai gerando dádivas, presentes, dons, é o poder dele. Por isso que você pode vir para a obra, para Deus, se lançar, se disponibilizar, porque o poder não é nosso. Nós tão somente devemos declarar a Deus: eis-me aqui, como declarou Isaías. Envia-me a mim. Deus fará o resto. A busca, a sinceridade, a legitimidade, a transparência, o desejo, a vontade de Deus e fazer as coisas de Deus, na esteira disso, os sinais seguirão aos que crerem. Então somente se lance nas mãos de Deus, e Deus te encherá e Deus te usará. Para isso ele não faz acepção de pessoas. Aliás, ele não faz para muita coisa. Então pense nisso. Em sexto lugar, o poder frutificador do Espírito. Devemos desejar o Espírito de Deus. Esta é uma razão importante para nós sermos cheios dele.
porque além do poder capacitador, ele manifesta os frutos. Os frutos são dele. Eu, por mim mesmo, não teria essa gama de qualidades. Sou ciente disso. Eu, por mim mesmo, não teria o elevo destas qualidades. Não tornaria relevante estas qualidades em mim. Mas o Espírito em mim, ele torna relevante, ele torna significativo, ele torna emblemática estas qualidades na vida da pessoa. E quais são elas? Paulo chama de frutos do Espírito. Aliás, ele usa o singular, é o fruto do Espírito. Aqui o que nos vem à mente é aquela famosa mexerica cheia de gomos. Então está lá amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, confiança ou fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Uma razão importante. Devemos desejar, almejar, buscar o Espírito pelos frutos que ele dá, para melhorar nossa qualidade, nossa têmpera, nosso caráter. Isso é importante termos. Volto a repetir a lista: amor, alegria ou gozo, a paz, paciência ou longanimidade, a benignidade, bondade, a fé ou confiança, a mansidão, o domínio próprio. Fatores importantes para a natureza humana. Com o Espírito Santo em nós, fazemos com que o elevo destas qualidades sejam bem expressivas. Caso contrário, na carne, a porcentagem, o valor, a quantidade, a relevância destas virtudes serão muito baixas. Último lugar, porque devemos ter o Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo, por conta do poder revelador dele. Em 1 Coríntios capítulo 2, nós vemos 3 tipos de pessoas. O apóstolo Paulo descortina 3 tipos de pessoas na visão dele. Em primeiro lugar, no verso 13, existe o homem natural, esse que não tem o Espírito Santo. Ele não entende as coisas do Espírito, ele não compreende as coisas de Deus. Ele lê a Bíblia como se fosse um teor social, um teor religioso, um teor político, um conteúdo espiritualista, mas ele não capta a informação de amor, de salvação, de eternidade que a Bíblia dá. Paulo fala que é o homem natural. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Parece loucura, diz ele. Não pode compreendê-las, porque ele não tem o Espírito para discernir o mistério da graça, da salvação, o mistério que Cristo revelou. É o homem natural. E depois ele fala que existe o homem espiritual. Cheios do Espírito, teremos a revelação, conforme falei, que o Espírito dá através da palavra de Deus. Tudo está amarrado. Então esse homem espiritual, por certo cheio do Espírito de Deus, ele vai discernir bem tudo, diz o verso 15 de Coríntios capítulo 2. E ele de ninguém será discernido, ou seja, será meio que uma pessoa enigmática no contexto. Porque ele conhece o que anda no Espírito, está cheio do Espírito Santo, ele conhece a mente do Senhor, ele entende os mistérios de Deus, ele tem a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo no verso 16, ele faz leitura da Bíblia, a Bíblia faz leitura dele, ele compreende as pessoas. Se a pessoa à sua frente é um homem natural, vai ser também um homem espiritual, ali se dará uma tabulação de uma conversa espiritual, e
esse, por certo, é cheio do Espírito. O Espírito está possuindo, está dominando, está controlando, está direcionando, está revelando. É o homem espiritual. A segunda pessoa que Paulo relata no texto, na narrativa. E aí Paulo conclui com a terceira pessoa, que é o homem carnal. O homem carnal é uma pessoa convertida, sim. É uma pessoa regenerada, sim. É uma pessoa que está salva, sim. É uma pessoa que já colocou os pés no reino dos céus, sim. Muito bem. Só que ele não é cheio do Espírito. Ele não se deixa possuir pelo Espírito Santo. Ele não exala os frutos do Espírito. Ele não manifesta o poder do Espírito nele. Ele não deixa o Espírito Santo ser bússola, direcionador. Ele não dá vazão ao aspecto litúrgico do Espírito. Ele não permite que o Espírito Santo seja mestre, pedagogo, direcionador didático. Ele não abre espaço para o consolo, para o molde, para a forja, para o quebrantamento que o Espírito quer produzir. Então Paulo fala, agora no capítulo 3, da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala com a igreja de Corinto. Eu não pude falar com vocês como a espirituais, vocês ainda não são cheios do Espírito, vocês são carnais, meninos em Cristo. Paulo traz à cena a figura de uma criança imatura, que não entende certos assuntos, que não compreende certos temas da vida, que não tem a lógica para captar vontades, para discernir desejos, para ver com extensividade as coisas ao seu redor. Paulo fala que são crianças em Cristo, crentes carnais, são meninos em Cristo. E ele continua a analogia no verso 2 falando, com leite vos criei e não com carne. Coisas peculiares de criança, a gente dá o leitinho, dá a mamadeira, coloca a chupeta. Existe gente na igreja assim, no reino dos céus assim, por conta do pouco tempo de convertidos, ou por conta da falta de revelação da palavra de Deus, ou por conta da resistência. Ele não se quebranta e não se lança naquilo que o Espírito quer fazer, produzir e transformar no coração. Então se torna esse agente carnal, esse crente carnal, esse cristão infantilizado. Com leite vos criei e não com carne. Não suporta um banquete com uma substância mais calibrada. Precisa do leitinho, daquele trato infantilizado, daquele mimo que a criança pede. E esse é o crente carnal, então. E a característica, ou as características desta pessoa é que tem inveja, contendas e pratica dissensões, partidarismos. E Paulo fala, vocês são carnais. Não adianta desfilar como espiritual se ainda há contenda, inveja, partidarismo. Isso é peculiar de criancinha. Isso é peculiar de gente imatura. Isso é peculiar de gente que anda segundo o braço da carne e não na direção do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, concluindo, precisamos do Espírito Santo, conforme eu já coloquei, precisamos ser cheios do Espírito. Porque assim como é gradativo o enchimento, é constante, é contínuo o enchimento, não vos embriagueis com o vinho, ou seja, não se conecte nas coisas desta terra, porque senão haverá o esvaziamento do Espírito. Se conecte com o Espírito Santo, aos quais serão cheios. Eu estou traduzindo nas minhas palavras Efésios capítulo 5, verso 18.
Enchei-vos do Espírito. Uma continuidade, uma constância, gradativo isso. As mazelas, o cotidiano, as conectividades desta terra nos esvaziam. Paulo nos exorta, se conecte com o Espírito para que você seja cheio cotidianamente. Aí Deus vai nos enchendo com o seu Espírito. Então, assim como é gradativo o enchimento, é gradativo o esvaziamento. Podemos entristecer, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, vamos esvaziar. Podemos, nesse entristecimento, extinguir o Espírito Santo. É uma gradatividade negativa. 1 Tessalonicenses 5,19, não extinguais o Espírito. Uma outra exortação. E podemos chegar na apostasia. O esvaziamento ser tal a ponto da gente negar por completo a obra da redenção. É o que Jesus falou. Olha, e se cairmos aí, será um pecado contra o Espírito. Será a blasfêmia contra o Espírito. É a resistência levada até as últimas consequências. É a polarização da negatividade da fé. Exclusão total de Cristo. E, consequentemente, é o tipo de pecado que não há perdão. A gradatividade do esvaziamento, com entristecimento, volto a dizer, extinção, pode levar à apostasia. Espero que eu tenha, na instrumentalidade do próprio Espírito, te convencido de que devemos ser cheios do Espírito Santo e buscarmos este enchimento diariamente. Que Deus te abençoe. Vamos orar e pedir que o Senhor nos visite. Feche os teus olhos, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, as razões nesta noite foram apresentadas para que sejamos cheios do Espírito de Deus. Somos convertidos, já vencemos grande parte da etapa inicial da fé, mas eu peço para que nenhum de nós se acomode neste enchimento e que nesta noite, neste mês, possamos dar foco neste objetivo espiritual tão importante, buscarmos o enchimento do Espírito, para que não entristeçamos o Espírito, para que não extinguemos o Espírito, para que não apostatemos de vez, Senhor. Pelo contrário, neste ambiente de apostasia, de entristecimento, de carnalidade, de esvaziamento, que sejamos aqueles que busquem a tua face, a tua presença, o teu bom conselho, a tua palavra, a tua unidade, Deus, o teu poder. Em nome de Jesus, encha cada um do Espírito Santo. Encha cada um de nós com os frutos, encha cada um de nós e reparta com a tua igreja os dons espirituais. Nos dê a direção, nos dê, Senhor, a profundidade, nos dê as revelações cabíveis que nós necessitamos. Encha a nossa igreja com o poder do Espírito Santo, faz a tua obra, arranque toda a carnalidade no nosso meio, arranque toda a infantilidade nas nossas entranhas, amadureça a nossa fé, amadureça a nossa vida, amadureça a nossa caminhada contigo, de forma individual, de forma pluralizada. Deus, abençoe a nossa igreja, derrama o teu poder, o teu fogo, os teus frutos e as tuas manifestações, para que possamos nos expressar a partir do poder do Espírito. Em nome de Jesus é o que nós oramos e te agradecemos. Seja assim, faça assim, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.